Ei, vocês estão me escutando? Thaís? Ah, tá. Não começamos ainda não, gente. Uberlândia, Minas, São Paulo. Tô colocando aqui para Ótimo. compartilhar a tela. Só um minutinho. Às vezes vocês vão ver, dar uma pausa, se a conexão de vocês ficar ruim, vai dar uma pausa rapidinha, mas é só ter paciência que volta. E podem, sempre que tiver dúvida, colocando aqui no chat que eu vou respondendo também por ali qualquer coisa. Só um minutinho, só para compartilhar a tela aqui. Ainda não começamos, gente, calma aí. Quem está no escutando é porque a Thaís está sem o áudio, mas já já a gente começa. A maioria de primeira gestação, como que vocês estão aí de gestações? Tem alguém de segunda, que já passou por uma cesariana na primeira? Terceira gestação, Caritas, 2 cesáreas prévias. Vamos conversar um pouquinho disso. Eu fui segunda gestação, parto normal depois de uma cesárea. Segunda gestação cesárea anterior. Isso aí, quero parir. O desejo é tudo. Então, meninas e meninos, se os maridos estão aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Fala para mim. Porque eu não tô vendo. Tá vendo? Quando eu abro aqui, vocês conseguem ver a apresentação? Não abriu ainda. Ver se abre, porque para mim não tá aparecendo o vídeo do Zoom. Então eu não consigo ver vocês. Aqui para mim, Thaís, está na tela com várias lives nossas que já aconteceram, e você clicou em cima da que você quer hoje, mas não apareceu nada não. Não apareceu, né? Não. Tá ótimo. Então vamos começar. Vai ficar sem apresentação mesmo, mas o mais importante é o que a gente vai falar, não tem problema. Porque tá acontecendo alguma coisa aqui no meu celular, no meu computador, que não tá indo. Tem gente que não está escutando, gente. Vocês não estão escutando? Coloca o microfone. Respondem para mim. Tem gente escutando? Ou todo mundo não está escutando? Quem está escutando? Está escutando? Estão Ouvindo normal? escutando. Então, quem não está escutando, vê se há algum problema no computador de vocês. Porque aí Quem não é está o problema escutando do não som. vai escutar a gente escrever isso. Deixa eu escrever. Ah, é? Ai, Deus. Áudio do computador, né? É o áudio do computador. Colocar um microfone que às vezes vai também. É. Então vamos, Thaís. Deixa eu tentar a última vez compartilhar. Poxa, eu fiz uma aula tão bacana. Vê se agora entra. Não, não vai entrar. Tá dando erro aqui, tô vendo.
Você quer me mandar para o computador? A gente vai começando, eu tento abrir aqui. Não, deixa. Pronto, já tem 10 minutos que eles estão esperando. Cadê meu caderno? Ó, só para a gente seguir aqui a linha de raciocínio que eu montei para vocês. Super bacana. Por que que a gente tem que falar, então, da cesárea desnecessária, né? É um medo muito comum. A maioria das gestantes, quando ou nos procuram, ou quando entram em contato pelo Instagram, tem um medo de ficar muito tempo no trabalho de parto e acabar indo para uma cesárea, que muitas vezes pode ser desnecessária, né? Então, como identificar, como saber se essa cesárea é ou não desnecessária? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, infelizmente, o Brasil é o país da cesárea. A última pesquisa, né, continua com 85% de cesáreas aqui no Brasil na rede pública, na rede particular, e 42% na rede pública. Então, assim, é um número altíssimo. Não é a gente, tem gente que fala assim, mas é porque vocês gostam do parto normal, trabalham com isso. Mas não é a gente, né? A Organização Mundial de Saúde que fala isso. Eles recomendam apenas 15%. Então, veja bem, apenas 15% e 85% na rede privada está sendo feita. Então, existe alguma coisa errada. Não é que essa cesárea realmente foi indicada. E quando fala em indicação, né, são indicações reais mesmo. Esse 15% já contempla uma gestação de alto risco, um parto que levava risco para a mãe e para o bebê. Então, assim, aquele pior cenário que realmente precisa de uma cesárea corresponde somente 15%, né, a indicação que somente 15% das mulheres façam a cesárea. E aí a gente pensa, né, poxa, então por que aqui no Brasil 85% fazem cesárea? Como a Letícia já falou lá nos stories, né, tem uma pesquisa Nascer no Brasil que mostra que a maioria das mulheres elas desejam sim parto normal quando engravidam. Mas ao longo da gestação isso vai sendo minado, né? Então tem 3 questões que são importantes. Existe uma tradição, um status aqui no Brasil, porque antigamente quem tinha parto normal, infelizmente, era pobre, porque você tinha que ter dinheiro para pagar uma cesárea. Então, antigamente, fazer uma cesárea era status, na época ali das nossas mães e tal. Quem não tinha dinheiro, que fazia? Que ia para o público, que ia ter realmente o parto normal, que ia aquele parto sofrido. Então, a segunda coisa é aquele parto violento, aquele parto sofrido. Então, por que a gente até hoje escuta histórias, né, ruins sobre o parto? Porque fulano de tal perdeu o bebê no parto. Mas ela morreu de dor. Foi muito difícil o parto dela. Porque existe também uma cultura de partos violentos. Partos onde a mulher não é respeitada. Então, existe essa cultura enraizada aqui no Brasil, né? E a gente tem que trabalhar para quebrar essa cultura. Isso tanto com as gestantes quanto com os médicos. Os médicos também, para alguns médicos, isso também é cultural. Por exemplo, quando algum médico vem fazer algum exercício com a gente ou nos contratam para o acompanhamento, né? Eu sempre pergunto, como é que foi na sua formação? Quando ele não é, esse médico não é obstetra, faz qualquer outro tipo de atuação, eu pergunto, e lá no internato, quando você viu obstetrícia, como foi para você? Thaís, foi muito difícil, porque era aquele parto violento. Eu mesma não participei, fiz epísio sem necessidade só para aprender. Então, existe mesmo essa questão de estar enraizado na nossa cultura, tanto para a gente como gestante, quanto para os médicos. Então, os médicos também têm que quebrar, né? Então, nós temos vários médicos que, no fundo, eles querem parto normal, mas que, mesmo sabendo que o parto normal é bom e eles querendo, a gente tem que trabalhar muito, né, Lê, ao longo da gestação, para quebrar toda a experiência violenta ruim, né? Violenta. que eles passaram nesse processo de medicina, né? Então você vê que não é fácil. Não é fácil nem para gestantes, muitas vezes desinformadas, e não é fácil nem para os médicos que estão aí muito informados, mas passaram por experiências ruins. Então a gente tem que realmente quebrar
toda essa questão cultural que existe no nosso país, né? Isso é muito importante. Então, e é até legal contar um pouco esse contexto da história do parto, né, no Brasil, no mundo, na verdade, mas esse movimento que foi tão forte com o surgimento da cesárea, né? A gente ama a cesárea. A cesárea é uma cirurgia maravilhosa que salva muitas mães e bebês. Mas a gente tem que entender esse contexto, né? Onde ela foi realmente banalizada, onde os partos foram se tornando cada vez com mais intervenções, esses partos que até então aconteciam dentro do contexto familiar, né, na casa da mulher, né, tinham sim vários riscos que envolvia esse parto em casa, então esse parto veio para a figura do médico. Antes o parto acontecia com parteiras, mulheres, né, mulheres ali que com certeza respeitavam muito a mulher, e veio para a mão de um médico, né, num país, né, no mundo, na verdade, a mulher demorou muito a ser médica, então era mais, na maioria das vezes, homens, que tentaram, assim, de todas as maneiras, criar estratégias para esse parto acontecer, porque é sofrido, gente, é sofrido o trem, né? Vai ter dor, vai ter sangue, vai demorar. Então foram surgindo ocitocina para acelerar o parto, deitada, essa mulher podia, quando a gente olha retratos antigos, né, a gente vê que essa mulher era livre para se movimentar, tem figura já com banquinho de parto, ó, de antes, né, de mil e tanto, em retratos realmente no Egito, assim, retratos muito antigos que mostram a mulher parindo na vertical, mas aí veio toda aquela sensação de controle do parto, né, e aí por isso que a cesárea, como é um ato realmente controlado, né, que o médico marca a hora, vai lá, faz, abre o nanã, limpo, fechou, a mulher pronta, ele vai embora e pronto. Então, realmente, eu acho que o principal problema é essa cultura mesmo da cesárea, né? Ah, foi? Então, é muito complicado a gente quebrar esse paradigma, e é isso que a Thaís falou. Esse médico, ele aprendeu com médicos antigos, né, e que já vem com toda essa cultura, os livros da medicina, tem muitos médicos, né, professores que ensinam em livros ainda, que são totalmente antigos, então a gente trazer um pouco o que é atual, né, o que a evidência atual traz, o que os estudos novos trazem, para a gente tentar quebrar um pouco esse histórico, né? Essa questão cultural da cesárea ser algo seguro. Será que é mesmo, né? Uma cirurgia. Ah, uma gestante hipertensa. Nossa, quando a gente tem uma hipertensa e vai fazer uma cirurgia de qualquer coisa, tem que controlar tudo antes de ir para uma cesárea. Então foram criando vários mitos em volta do parto e medos, né? O que acaba, né? Eu tenho certeza que muitas dessas mulheres que escreveram aí, segunda gestação, primeira cesárea, às vezes foi por medo, né? Foi por não conhecer a fundo a indicação realmente. Então, a importância da informação nesse contexto. Apareceu, Thaís, agora. Apareceu, né? Tá ótimo. Só que eu não vejo vocês mais, tá bom? Então, é exatamente isso que eu falei, né? A tradição, a cultura enraizada, as histórias de partos violentos, tanto para gestantes quanto para médicos. E essa história de parto violento, é bacana vocês até perguntarem para a mãe de vocês como que foi o contexto de nascimento de vocês. Então se pergunta, mãe, como que eu nasci? Como que foi? Vocês já vão começar a escutar essas histórias, né? De uma geração que realmente eram partos mais violentos, com mais dificuldades, né? E a gente cresce ouvindo essas histórias. Então não tem muito jeito. A gente acha que a cesárea realmente é o melhor, né? E outra coisa bacana, né? Uma vez eu acompanhei uma palestra com uma psicóloga que ela fala que isso fica um pouquinho no nosso psicológico, porque querendo ou não, coletivo. Ao longo do seu crescimento, em algum momento a sua mãe fala com você do seu parto. Né? Então fica um pouco enraizado ali na sua cabeça. Então é bom você entender, destrinchar mesmo o parto dela. Ela fala assim, mas o parto foi muito dolorido, eu não conseguia fazer nada e tal. Mas como foi realmente esse parto? Você podia levantar? Você tinha que ficar só deitada? O médico montou em cima de você? Então você vai perguntando e você vai começando a entender que, na verdade, ela não teve um parto respeitoso. Né? Ela teve um parto completamente violento. E aí ela fica com aquela imagem do parto violento, achando que você vai ter um parto daquela forma. E não é o que você procura, né? É uma experiência completamente diferente.
Uma vez eu fui numa palestra de um obstetra fantástico que coordena o Sofia Feldman, né? Que é um dos hospitais públicos de referência de parto humanizado. E ele falou uma frase que assim, eu falei, nossa, é por aí mesmo. Ele falou, oferecem a cesárea para a mulher como se fosse uma viagem para Cancún, olha. Você vai chegar lá, vai estar cheio de praias, assim, eles levam a cesárea como se fosse algo maravilhoso e oferece o parto normal como se fosse a guerra lá do Líbano, assim, nossa, você vai sofrer, então, assim, são coisas que não tem como comparar, como que você vai oferecer para uma mulher, né? Uma viagem lá para o Líbano, né, e a outra lá para Cancún. Então, assim, não tem comparação. Então, a gente tem que colocar realmente na mesma moeda para que cada um decida o que é melhor para si, né? Mas quando a gente começa a destrinchar e a estudar, a gente percebe sim que o parto normal é a melhor opção por N motivos, e a cesárea vai ser nesses 15%, né? Exatamente. E aí, como que a gente vai fugir da cesárea desnecessária, né? Então, a primeira coisa é escolher o médico no pré-natal. Quem está no SUS, eu sei que não pode muito escolher, mas quem está na rede de planos ou mesmo médico particular, se você tem um desejo de um parto humanizado, sendo ele cesárea ou parto normal, você tem que buscar um médico humanizado. Porque existem cesáreas e cesáreas, e existe parto normal, parto vaginal, né? Então, um bebê saiu pela vagina, mas quer dizer que o parto foi respeitoso, que ele foi humanizado? Não, a gente não sabe. Então, tem muitas mulheres que chegam pra gente, né, Lei, e falam assim: ah, Thaís, eu tô com qualquer médico no pré-natal, eu já sei, eu vou para plantão e eu vou me informar ao máximo. Só que ao longo do pré-natal, se esse médico não for um médico humanizado, mesmo você não tendo parto com ele, ele vai minar o seu desejo de parto, porque ele vai te gerar várias dúvidas ao longo do pré-natal, né? Então é importante. E começa já falando assim, né? Ai, você chega na consulta animada, e o parto? Olha, o que eu querendo parto normal. Não, a gente conversa lá para frente, tá muito cedo para a gente pensar no parto. O médico que apoia o parto, ele vai falar: nossa, que bom, isso mesmo. Vamos começar a estudar. Você já está se preparando? Você já está lendo? Você sabe o que é o parto? Então é um outro tipo de conduta, né? Exatamente. Inclusive, a gente vai soltar um vídeo no YouTube para falar como escolher o parto, o médico humanizado para o parto ou para a gestação, né? Depois que você escolheu o médico, tem gente entrando o tempo inteiro aqui. Depois que você escolheu o médico, como que vai ser a escolha do hospital? Porque não adianta também você escolher o médico falar assim: olha, eu só faço nesse hospital. E aí você vai olhar aquele hospital e você fala: nossa, mas ninguém teve neném de parto normal naquele hospital. Eu só conheço gente que teve cesárea. Será que é o melhor hospital para você ir? Então você sim tem que pesquisar todos os hospitais. Qual os hospitais que você faz? Você pergunta para o médico, né? Ah, tá, eu faço desses três. Desses três, qual é o hospital que tem uma taxa maior de parto normal? Porque, querendo ou não, da recepcionista até a faxineira, né, Olê, podem gerar violências obstétricas. Não é só o médico, né? Você chega na recepção, ela fala: nossa, você tá ali, o marido tá preenchendo o formulário e tá, a recepcionista: nossa, mas essa mulher tá gritando. Pra que grita? Pra que ela normal se ela tá assim? Já tá assim agora, né? Imagina depois. Então, não é só de médico que a gente percebe as violências, né? São de todos que estão ali na instituição. Então, é muito importante você realmente entender o protocolo daquele hospital. Então, e aqui de novo falando assim um pouco do SUS, né? De quem não tem opção, de quem realmente vai ter que ir com a equipe. A gente sabe que são várias situações diferentes, realidades diferentes, mas mesmo assim procurar saber dentro daqueles hospitais do SUS que oferece atendimento ao parto, né? Igual aqui em Vitória mesmo, tem hospitais do SUS que são melhores do que outro, né? E quando a gente vai investigar, a gente percebe. Então,
Então, tentar ver na maternidade que você foi indicada, se lá tem algum grupo, se tem curso de gestante, se tem alguém que trabalha o parto, né? Eu estou no pré-natal do SUS, mas no seu posto de saúde tem algum lugar? Você, às vezes, não vai ter esse acolhimento que um médico particular te dá, mas a gente tem como fazer a nossa parte, né? Então, será que na minha igreja tem algum centro? Eu estou estudando o tanto que eu deveria para cobrir essa parte do médico, que o médico deveria me dar, né? Então, a gente tem que tentar buscar fazer a nossa parte da maneira que dá. A gente está falando do mundo ideal, que é assim, nossa, quem pode, escolhe bem o médico, escolhe o hospital, né? Mas quem não pode escolher, a gente vai tentando fazer pelas beiradas, né? Então, aquele hospital, aqui em Vitória tem, né? Lá no Hospital das Clínicas, por exemplo, tem curso de gestante, tem grupo de gestante. Você percebe que é um hospital que aceita o plano de parto, né? Que a Thaís vai falar daqui a pouquinho, a gente vai falar. Então, tentar ir percebendo qual é a assistência dentro da sua cidade, não interessa se é particular ou SUS, que oferece um serviço de melhor qualidade. Isso. Quando a gente fala de maneira geral, a gente não tende mais para o particular, para aquele que contrata a equipe, não. Porque tudo que a gente fala pode ser feito, sim, no SUS e no particular. Tanto que, depois que começou a quarentena, né, a gente começou a falar mais pelo Instagram, várias e várias mulheres colocaram relatos do SUS lá, mas que buscaram informação com a gente, entenderam todo o processo e conseguiram tão sonhado parto normal mesmo no SUS. Então, assim, fazer sua parte, né? Tem que fazer a sua parte. Não dá para entregar. Entreguei meu sonho ao médico, à equipe, ao hospital e eles vão fazer por mim. Não. Até porque a dor é muito forte, né? Ninguém... Não, isso que você está falando, né? Eu estou dentro de uma maternidade pública, tá, gente? Eu percebo claramente quando eu consigo atender alguma gestante que está em trabalho de parto, que tem aquelas que estudam, né? Estão no mesmo hospital, é um hospital que preza o parto normal, que tenta fazer uma assistência, né? Assim, dentro do que eles acreditam, mais respeitosa, e é totalmente diferente. Normalmente, aquela que não sabe, ela desiste do parto, a não ser que seja um parto quiabo. Aí agora aquela outra, né? Eu recebo várias gestantes que eu falo, você está treinando só assoalho pélvico? Tô. Não, eu já vi esse negócio de massagem, já tô fazendo a massagem perineal, então você vê que a mulher estudou, sabe das fases, né? Então é um parto que evolui. Não é só confiar na equipe, não. Isso vale para tudo, para o particular, para o público, né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque senão a gente vai desistir na hora do bicho pegar. Exatamente. E aí, na escolha do hospital, entender os protocolos, né? Tem pessoas que falam assim, por exemplo, falando aqui da nossa região de Vitória, tá? A gente tem 3 cidades muito próximas, né? Praticamente 15 minutos de cada uma, que é Vila Velha, Vitória e Serra. Então, tem gente que mora em Vila Velha, o médico dá a oportunidade, né? Fala, olha, eu acompanho o parto tanto em Vila Velha, quanto em Vitória, quanto na Serra. E a mulher fala, não, eu vou ter em Vila Velha, por mais que naquele hospital talvez não seja tão humanizado, mas é pertinho da minha casa, eu tenho medo de ser tão longe, 15 minutos, né, 20 minutos no máximo. Então, o parto, quando você começa a entender que o parto não acontece assim de uma hora para outra, você entende que é muito melhor você buscar um hospital um pouco mais longe, mas um hospital que vai te respeitar, do que ficar num hospital que não vai te respeitar, não vai respeitar suas escolhas, tanto para você quanto o seu bebê, né? Então, procure realmente entender todos esses protocolos. E depois, principalmente, elaborar um plano de parto. Então, o plano de parto, ele foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde desde 1986. Então, assim, né? Tem aí mais de 30 anos. O plano de parto, ele tá aí não só para marcar X. A gente tem um plano de parto gratuito, se você quiser baixar o nosso PDF, todo bonitinho. Mas não interessa só marcar X e entregar para o médico. É você entender cada um daquele item, você entender quando que pode acontecer alguma intervenção, quando não pode. O plano de parto também, algumas pessoas romantizam demais, porque eu quero o parto numa penumbra, eu quero a música tal. Ok, você pode escolher o ambiente, o plano de parto também serve para isso, mas principalmente para você entender todas as intervenções que podem acontecer ali, né? Então, a gente tem que destrinchar cada item daquele e
Você tem que se informar, entender cada item e depois discutir com o médico do pré-natal. Porque não adianta ficar só com você. Aliás, antes de discutir com o médico, quem tem que montar o plano de parto é você e seu acompanhante. Uhum. Por quê, né, Lê? Não adianta só a gestante saber o que ela quer e o acompanhante ficar ali. Ah, tá bom, eu levo o papel, né? Eu entrego lá, né, na hora, né? Eu entrego lá. E aí somem com o papel e a gestante, quando começa a acontecer algumas intervenções que ela não gostaria, mas durante o trabalho de parto não é hora dela falar, não quero, não, é a hora dela se entregar. Quem tem que ser a voz dela é o acompanhante. Aí o bicho pega, porque o acompanhante não sabe nada com o que ela quer, não sabe nada o que seria bom, o que não seria, qual intervenção está na hora certa de ter alguma intervenção, de colocar ocitocina, por exemplo, ou será que não está? É uma intervenção desnecessária. Então não adianta nada só a mulher estudar, não adianta nada só a mulher se informar. Eu quero saber aí quantos acompanhantes, quantos maridos ou maridas estão aí junto com Juntos, vocês. Porque não adianta, só vocês não adianta, ou até mesmo a mãe, né? Quem for acompanhar no parto. A gente sempre fala acompanhante, porque não necessariamente é o marido, né? A gente sabe que hoje em dia existem várias realidades aí, então não necessariamente é só o marido. Além e aí, disso... de novo, né, essa questão de todo mundo estar junto, né? De você não confiar. Muita gente fala, nossa, mas eu preciso saber isso tudo, preciso saber dessas condutas. Não, eu vou confiar no médico, né? Tá, não, vou deixar na mão dele. Uhum. Então, como que você vai ser protagonista de um processo que você não está entendendo o que está acontecendo, né? Como você vai decidir se o médico falar, olha, chegamos a 41 semanas, a gente precisa induzir. Tá, e aí, qual caminho você vai? Qual método você vai escolher, né? Será que é o ocitocina, que é o miso? Vai ter método natural? Então, se a gente não entende cada uma dessas etapas, né? O que é indução, o que é anestesia, qual é a hora ideal, quais são os movimentos que eu posso fazer no parto, o que vai acontecer com o meu bebê quando ele nascer, por que a hora é importante, é uma coisa que vai fazendo sentido para vocês, né? É algo que vocês vão estar se preparando, né, essa gestação, esse momento, fazer um bom plano de parto, que é diferente. O meu plano de parto foi diferente do da Thaís, né? Cada um vai ter o seu plano de parto, o seu mundo ideal ali dentro de um contexto. E a gente sempre fala que nesse ideal ainda tem que ter várias possibilidades. Então tem que ter o plano B, quando tudo assim, não, vai ter que mudar a rota, eu vou ter que ir por outro caminho. Mas como que eu vou saber escolher se eu não sei o que aquilo significa, né? Então, que horas? Uma gestante me falou, o médico que rompeu a bolsa, eu fiquei chocada. E aí eu respondi para ela, mas você sabe por que rompe a bolsa? Você sabia quanto que estava? Então, se ela soubesse, ela podia discutir, escrever no plano de parto que ela não queria que rompesse, ou que queria, porque dependendo, romper a bolsa é um ótimo procedimento para o parto evoluir. Então, a gente tem que conhecer tudo e fazer o plano da cesárea também, porque a cesárea é sempre uma opção quando a gente está em trabalho de parto, né? Então, como que eu quero que essa cesárea aconteça? Então, a gente precisa, assim, cercar por todos os lados e o acompanhante, ele tem que saber esse plano de parto de cor, porque a mulher vai estar louca lá no parto, né? Tem alguém com som ligado, gente. Eu peço para vocês desligarem aí o som. E é importante a Letícia falar de fazer esse plano de parto se virar cesárea, porque o parto é uma caixinha de surpresa, gente. Então, a gente não tem como saber se vocês realmente vão conseguir um parto normal ou se terão que ir para uma cesárea. E se tiverem que ir para uma cesárea, vocês têm que se preparar para isso também. Como que vocês querem essa cesárea? Né? Vocês já pensaram nisso? Ou, eu não quero ir para cesárea de jeito nenhum, vou fazer de tudo para não ir, acaba caindo numa cesárea, e aí não tem ideia do que você quer nessa cesárea, de como você quer humanizada. Deixa eu ver aqui quem que tá com som. É a Débora Nonato. Seu som tá aberto, Débora. Fecha pra gente, por favor. Isso, obrigada. Então é muito importante se preparar para essa cesárea também. E isso é no plano de parto. Então, vocês vão discutir com o acompanhante e depois vão discutir com o médico. Por quê? Poxa, eu queria saber, você vai conversar com o seu médico e fala assim, eu vi essa intervenção aqui, quando é que se faz? O senhor faz essa intervenção, se necessária?
Quando que o senhor faz? Por exemplo, uma episiotomia. Você chega para o seu médico e pergunta, independente se ele é do SUS, do particular ou do plano. Você faz episiotomia? Aí ele vai falar, às vezes sim, às vezes não, nunca faço. E aí você vai perguntar, por que nunca faz? Por que foi abolida? Por que não se deve fazer mais? Ou se ele faz, mas por que você faz? Eu li que não precisa mais de ser feita. E aí você vai entendendo que talvez o seu médico não está alinhado com o seu sonho, com o que você deseja para o parto. E aí é hora de fugir. Correr. É. Alguém até escreveu que trocou aí com 34 semanas. Eu já E tive a gente gestante que tem... trocou em trabalho de parto. Nunca é tarde, gente. Assim, quem não está seguro, né? Se está fazendo essa contratação de médico, procura realmente quem vai estar alinhado com aquilo que você acredita, porque a grande maioria, né, no privado a grande maioria vai cobrar a tal da disponibilidade, né? Então você vai pagar a disponibilidade por um médico que não está disposto a te dar o que você quer, ou é melhor procurar um médico, mesmo que você esteja na reta final e ter esse sonho, né, mais perto do que você espera. É. E aí se informar, né? É o nosso lema. Informação, ela gera, sim, confiança. E quanto mais informada, mais tranquilo vai ser o seu trabalho de parto. Tenha certeza disso. E aí, a gente tem que pesquisar as taxas de cesárea. Thaís, pesquisar as taxas de cesárea? Sim, hoje em dia a gente consegue ver o que hospital tem uma taxa de cesárea maior, tanto no SUS, quanto nos planos, quanto até mesmo no parto particular. Então, depois, se vocês quiserem, eu compartilho esse link aqui, que vocês vão clicar, colocar aí ou o nome do médico ou o nome do hospital e vão ver qual é a taxa dessa pessoa ou dessa instituição de cesárea e parto normal. E aí vão poder decidir também, através dos números, o que seria melhor para você, né? Então, pesquisem as taxas de cesárea. E tem gente que ainda... Ai, Thaís, mas minha médica é tão fofinha. Eu adoro tanto ela. Ela tá comigo de quando eu menstruei. Ela é muito boa. A gente não tá discutindo se ela é boa ou não, gente. Eu não tô discutindo se ela é uma pessoa legal ou não, ou se ela não, se ela tem uma boa conduta, mas que às vezes ela não está alinhada com o seu sonho. É só isso que a gente está discutindo. Porque tem muita gente que fala, pode, Thais, mas você fala mal do médico, a médica é tão legal, eu conheço ela há tantos anos. Eu não tô falando mal dela, mas se você quer parto normal, ela não está alinhada no seu sonho. Então você tem que decidir. Você quer uma pessoa que você gosta do seu lado, que você te conhece há anos, ou você quer trocar por uma outra pessoa que você pode criar essa empatia, criar esse relacionamento novamente, né? E essa outra pessoa realmente seguir com seus sonhos, ir em direção aos seus sonhos, fazer de tudo para que o seu sonho seja realizado se você e o bebê estiverem bem. Então é importante vocês pensarem nisso, né? Hoje a gente tem o projeto Parto Adequado do governo, né? Onde hospitais públicos e maternidades privadas participam, então talvez é um bom começo aí para buscar um hospital de melhor referência. Então, normalmente, o Hospital das Clínicas é um dos hospitais que está dentro do projeto. Então, assim, eu como estou lá dentro, eu posso garantir que assim, eles cobram muito, então são vários dados para melhorar essas taxas, para trabalhar com esse parto respeitoso. Então, talvez pesquisar na cidade de vocês, qual hospital que faz parte do projeto Parto Adequado, né? Que são hospitais que são ali referências para tentar mudar esse contexto de cesarianas tão altas, né? Então, todo esse caminho aí de mudança, né? Tem acontecido também por meio político, né? Então aqui, né, obstetra, música é um médico humanizado, independente se você quer parto normal ou cesárea, independente se você quer ter com esse médico ou não. Um médico atualizado e baseado em evidências científicas, porque também não adianta você pegar um médico que não está atualizado. Então, a medicina, qualquer área, né, ela se atualiza o tempo inteiro e a gente tem que estar em constante estudo para decidir o que é melhor para você. Gente, riscou aqui. O que é melhor para você e para sua família. E aquele médico que respeita os seus desejos. Então tá aqui, né? A informação é o ponto crucial de tudo.
né, para você realmente ter uma boa experiência de parto. Então, ela vai diminuir o medo, ela vai diminuir as intervenções e ela vai diminuir a sensação de dor. Já pensou nisso? Fala um pouco aí sobre isso, que você é maravilhoso para falar sobre a dor e a informação, Lê. A informação é isso que a Thaís falou, ela é o caminho de tudo. Se a gente trabalha com exercício físico também, né? Mas eu e Thaís somos assim unânimes em dizer, assim, a gente que trabalha com parto, o mais importante na gestação é a informação. É daí que começa tudo, é Não daí que você vai adianta, entender. não Vai entender adianta. assim, nossa, né? Meu médico não vai, aí você vai mudar de médico. É a informação que vai realmente abrir todas as vendas, né? Então, através da informação, a gente vai perdendo os medos, né? Vai trabalhando os mitos relacionados ao parto, que a gente trabalhou a gestação inteira, e é isso muito que vai basear a nossa imersão, né? Informação gera confiança, e mitos e medos, a gente quer quebrar esses mitos e medos. E por que que isso vai influenciar diretamente na dor? A dor, ela tem muito relação com todo esse contexto que a gente vive, né? Então, a gente fala dos 3 aspectos, que é a dor física, né, a dor do trabalho de parto mesmo, que vai comprimir, bebê vai descer, vai ter toda uma alteração corporal. A dor emocional, que é muito ligado aos medos, né? Então, que contexto? O que eu penso do parto? Eu tenho medo da dor, eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo do parto ser longo, eu tenho medo de lacerar, são tantos medos ali no nosso imaginário que quando a gente entra em trabalho de parto, vai chocar ali. E é na hora do trabalho de parto que eu não vou ter o relaxamento que eu preciso. E o meu trabalho de parto muitas vezes trava, como o meu travou. Meu primeiro parto travou por medo. E a gente tem o contexto, né, cultural, que é esse contexto onde a gente vive, né? Então, as informações que eu escuto, de onde eu busco relatos, quais as experiências que eu escutei a minha vida inteira. Então, você que é parto normal e vai escutar só o relato que a sua mãe que sofreu um baita parto violento te trouxe? Não, será que não tem um caminho? É todo mundo ruim assim? A experiência é difícil para todo mundo? Então, a gente com a informação, relatos, a gente vai perdendo esse medo e a gente no trabalho de parto, a gente vai focar no que é o parto, né? Que é o movimento para o bebê descer, que é o meu bebê chegar, eu sei que é o melhor, eu sei que é o mais benéfico, eu sei que minha recuperação vai ser melhor, então eu vou conseguir relaxar e me entregar mesmo com dor. E é isso o caminho para um parto rápido também, né? Uma mulher que se entrega. Então, o parto rápido, a gente vê que é uma mulher que tipo, eu sei que dói, eu sei que o trem é assim, mas é o que eu quero, eu tô segura, eu me informei, eu sei das minhas escolhas, eu tenho meu acompanhante, novo acompanhante, né, como alguém ali para dar um norte emocional para essa mulher. Então, se ele não entende, ele pode ser o primeiro a detonar isso tudo. Se ele não tá junto com vocês, ele não entender, ele pode assim, não, eu vou te apoiar. Mas na hora do parto, gente, a gente tem até o termo que a gente fala, partolândia, a gente fica drogada ali por hormônios de alívio de dor, por hormônios, né, que deixa a gente em outro estado mesmo. E se esse acompanhante não tá ali, né, você vai começar a pedir cesárea, você vai querer recurso, ele vai falar, meu Deus, ela tá demais, eu tô vendo ali, se ele não viu que aquilo é normal, ele vai ser o primeiro a te desestruturar. E às Ontem vezes é um... mesmo, né? Porque eu não posso compartilhar o áudio. Na verdade, ele é meu amigo, eu vou pedir. Mas naquela demora do Uber, pensa bem, a segunda gestação, teoricamente, né? Ele já tinha uma experiência e tal. Quando ela começou a gritar e a gemer mais, obviamente ela ficou brava, né? Porque a mulher em trabalho de parto fica naquela TPM aguçada ali. Ele falou, meu Deus, eu tô aqui sozinho com ela, cadê você, Thaís? E eu no Uber lá, lenga-lenga. Então, o áudio que ele me mandou foi muito bacana, assim. O áudio de realmente, tipo, eu tô sozinha com ela e eu preciso de ajuda. Por isso que que eu a gente faço, fala né? do apoio também para o marido. Então, quando as mulheres resolvem contratar doulas, fisioterapeutas, enfermeiras obstétricas, não é só para a mulher, é para o marido também, para ele vivenciar o trabalho de parto como marido, como pai, para ele relaxar e estar ali junto com a mulher, não para ele ter As responsabilidades decisões, né? sobre o parto. Entende a diferença? Então, quando eu cheguei, né, com o Uber, os dois mudaram completamente. Ela parou de gritar, de gemer. Parece assim, né, que
que estava em outro parto. Ele Respira, ficou mais né? Fala, relaxado. Ele ficou mais relaxado, porque tem alguém que entende de parto aqui. Então, tipo, se ela tá falando que tá tudo bem, tá tudo bem. Só pela minha presença, eu dei segurança. Então, quando a gente fala, né, que toda mulher merece uma doula, uma fisioterapeuta, uma enfermeira obstétrica, é porque realmente a gente sabe que o casal, a família ali vai se sentir mais segura. Porque nós chegamos antes da médica e saímos depois, né? Então, o médico está ali para avaliar, para ver as questões realmente referentes à saúde do bebê e da mãe, mas nós estamos ali para dar apoio realmente a esse casal, a família, né? família. E quando a gente tem um acompanhante preparado, né? Ai, Jesus. Raniele, seu áudio. Eu pensei que fosse uma mulher parindo aí. Acho que está aberto ainda. Raniele, fecha seu áudio, por favor, desbloqueou. E assim, dessa importância desse acompanhante bem preparado, o parto que eu tive domingo foi muito legal, porque eu via claramente assim, o tanto que ele sabia de tudo. E ele chegou assim, olha, sangrou, já estamos numa fase mais avançada. Aí quando ela começou a sentir vontade de empurrar, ele, amor, período expulsivo. Isso aí, você tá maravilhosa, estamos chegando lá. E o apoio assim que ele dava, né? Não, lembra que você tá sentindo isso, estamos na reta final. Então assim, ele estava seguro, ele estava suando lá. Mas ele falou, eu sei que é assim, eu me preparei, eu sabia que ia ser desse jeito, né? Então ele consegue um acompanhante seguro, dá muito mais apoio para essa mulher, né? Sim, com certeza. E aí, né, essa fala, a gravidez não é doença, como muitos imaginam. O trabalho de parto, ele não evolui com base no nosso relógio. Então, quantos de vocês aqui falam, eu quero parto normal, mas se passar de 4 horas, de 12 horas, de 20 horas, eu quero uma cesárea? Porque a gente fica pensando no relógio. Mas se a gente entender realmente o processo de parto, a gente vai entender que não dá para marcar no nosso relógio. E, inclusive, que em você, em trabalho de parto, você não percebe o tempo passar, né? Porque isso é um fenômeno normal. Tem vários hormônios que rebaixam a sua consciência e você não percebe se está de dia, se está de noite. E aí você pode esperar o tempo necessário enquanto a gestante, você e seu bebê estiverem bem, para completar a dilatação total sem nenhuma intervenção. Então, como que eram aqueles partos violentos? Você chegava ali com 5 centímetros, com as contrações mais ou menos, porque ainda estava na transição de fase latente para ativa, colocava ocitocina, você tinha uma contração atrás da outra, morria de dor, e aí não quero parto normal, porque, pelo amor de Deus, se for para passar por essa dor de novo, mas você não tinha tempo de respirar. Mas se você esperar o tempo do seu corpo, com certeza a sua experiência de parto vai ser muito boa, independente do tempo. Por exemplo, o meu segundo parto, eu tomei analgesia, como a maioria já escutou o meu relato. No primeiro eu não tomei. Mas se for para comparar a dor do primeiro com a dor do segundo, no primeiro eu fiquei 8 horas e no segundo eu fiquei 4 horas com analgesia. Então provavelmente teria nascido em 2 horas. Muito mais rápido, né? Mas eu prefiro muito mais o parto de 8 horas, que eu tive tempo de respirar, do que um parto a jato intenso. Então, às vezes, a gente deseja um parto a jato porque acha o parto é forte, mas acaba mais rápido. Mas não dá nem tempo de pensar. Então, muitas vezes, sim, é melhor esperar o parto no tempo dele. Mais um mito, né? A questão do parto demorado. Então, é um mito de quebrar, né? Também. Mais um mito que a gente quebra na nossa imersão. E muitas mulheres associam a isso, né? Como se fosse mais difícil, é como se fosse mais doloroso. E o corpo é sábio, ele vai se adaptando a cada momento. Então, bebês não sofrem, né? Porque o parto tá longo. Um parto monitorado é seguro, né? Se vocês estão gostando dessa aula que a gente preparou com tanto carinho para vocês, tirem uma foto e postem lá no Instagram, marcando a gente, contando como essa aula foi boa para você. Então, o que fazer, né? Busque informação desde o início da gestação. Mas o parto vai demorar uns 9 meses, eu não posso buscar lá com 34 semanas? Não, porque tem que ser incorporada, né? Tem que ser uma coisa automática depois de um tempo.
Mesma coisa, eu sempre falo. Para você dirigir, você tem que, quando você vai aprender, você pensa como que você vai passar a marcha, qual pé que você vai frear, qual pé que você vai acelerar. Depois de um tempo, isso incorpora no seu corpo, você faz isso automaticamente. A mesma coisa acontece com o trabalho de parto. De tanto você estudar, de tanto você entender o processo, aquilo vira uma coisa normal. Quando você passa por ela, você fala, não, tudo bem, eu tô com dor, ou então, tudo bem, eu vou precisar de uma intervenção, mas eu sei que essa intervenção, neste momento, é uma intervenção boa. Então, tá tudo bem, não te assusta, né? Busque apoio, procure apoio de pessoas que tenham o mesmo interesse que o seu. Então, redes de apoio, como a Letícia falou, Instagrams que nem o nosso, né, que ajudam realmente te informar sobre o parto. Rede de apoio nos grupos de apoio, por exemplo. Quando as gestantes fazem exercício conosco, elas têm um grupo de apoio para exercício. Quando elas acompanham, contratam a gente para o acompanhamento de parto, tem um outro grupo. Por quê? Porque no grupo a gente troca experiência, a gente discute os nossos medos. E é muito importante, porque é uma coisa assim, Thaís, eu tô aqui, a Letícia tá aí, não estamos grávidas, estamos falando sobre medo durante a gestação. Ok, a gente já passou pela gestação. Mas imagina que você tá com uma amiga, conversando com uma amiga que não está grávida e nunca passou por uma gestação. Ou então, ela está grávida, mas ela quer uma cesárea. Talvez os medos e as expectativas dela são completamente diferentes que a sua, né? Então, a gente tem que realmente buscar pessoas que estão alinhadas com o desejo, porque aí você vai entender que um medo seu não é um medo banal, é um medo real, mas que a gente pode quebrar com informação. E que a expectativa sua não é um sonho. Você está sonhando demais, isso é impossível de acontecer. Não, isso é realidade. Basta você entender qual é o processo. E os relatos, né? É muito bacana vocês lerem relatos. Então, esses grupos de apoio, né? O nosso do Gesta Vida também, ter lugar que conta os relatos, né? Tanto da cesárea quanto do parto normal, que vai ser difícil. Então, a maioria é repleto, sim, a realidade, né? O parto, ele tem suas dificuldades, mas mostra que é possível e mostra que quando você está bem informada e focada no seu desejo, né? A gente sempre fala da importância de ter um desejo muito claro em relação ao parto, por que que você quer o parto, vai deixar você cada vez melhor, mais perto do seu sonho, né? Exatamente, porque é muito lindo quando a gente lê aquele relato de parto maravilhoso na internet, floreado, né? Mas na hora que a gente sente mesmo a contração, você fala, o que aquela mulher estava falando? Não é possível que ela não sentiu essa dor. Então, por exemplo, quando a gente pede relato de parto para as nossas pacientes, primeiro que a gente pede para todas as pacientes fazerem um relato de parto, porque é bom para elas, tanto para elas ali no momento, para elas entenderem todo o processo, quanto para elas no futuro, principalmente mães de meninas que vão ter parto também, para as filhas lerem sobre o que aconteceu no parto delas e também para você mostrar a realidade. Então, quando elas têm bebê, eu falo, olha, faz ainda o relato de parto na maternidade. Porque se você deixar passar uns 5 dias, você já vai florear. Já muda, né? Já não vai ser tão difícil quanto foi. Não, e é muito engraçado que a mulher conta, né? E depois vai o marido contar. E assim, o marido, não foi isso que ela tá falando, não. Então a gente tem a questão hormonal e faz a gente esquecer mesmo, né? A ocitocina, todos os hormônios que envolvem ali o trabalho de parto faz a gente esquecer e a gente vai florear. Tanto que assim, o pós-parto, né? A amamentação, que é assim, um período trash da vida da mulher, a gente não escuta tantos relatos, né? Porque o que fica é que, nossa, foi ótimo, amamentei até 2 anos, né? Que coisa linda, sofri para parar de amamentar. Mas o vamos ver ali é difícil demais. E muitas puérperas falam, né? Mas por que que as pessoas não falam dessas dificuldades, né? E porque a gente realmente esquece o parto, a gente esquece muito do que aconteceu. Eu mesma, né? Tive um atrás do outro e já esqueci completamente. Então, monte uma equipe. Se você tem condições de montar uma equipe, monte uma equipe que
lute contra os protocolos hospitalares desnecessários. Porque sim, existem muitos protocolos que são desnecessários dentro do hospital e o médico, que ele é humanizado sabendo disso, ele vai lutar com você contra esse protocolo. Que ele se adeque às suas necessidades e às necessidades do bebê. Então, que ele entenda as suas necessidades individuais, né? Quais são os seus desejos e o que você quer para esse bebê. Que ele vise a sua segurança e a segurança do bebê sempre. Por que a gente fala sobre isso, né? Vise a segurança. Porque tem gente que fala assim, aquelas pessoas que trabalham com parto humanizado, eu e Letícia, ou até mesmo os médicos, essas pessoas querem parto normal a todo custo. Então, eles podem te levar a um parto normal que o seu bebê vai ficar mal, ou um parto normal que você vai ficar toda rasgada. Então, não é isso que a gente quer. Quando a gente fala que a gente deseja um parto humanizado para todas as mulheres, um parto respeitoso, a gente pensa nesse parto visando a segurança, primeiro isso, tanto da mãe quanto do bebê. Tanto que a gente bate na tecla com as nossas gestantes. A gente tem que entender a cesárea, porque se virar a cesárea, e se você tá com um médico bom e virou a cesárea, não tem como não ficar frustrada, né, gente? Pensa, a gestante tá ali, contratou toda uma equipe para ter parto normal e virou uma cesárea. Existe a frustração, mas se a gente foi para cesárea, foi porque a cesárea foi muito bem indicada, então a gente nem pensa mais nisso. Voltou aqui. Então, aqui a Letícia falou do parto adequado e eu coloquei aqui. Respeite o seu bebê. Para o nascimento, não há feriado. Evite o parto agendado. Porque, assim, se você está aqui vendo essa aula e mesmo assim deseja uma cesárea, espere pelo menos a hora do bebê. É muito importante. O bebê dá sinais de que ele precisa nascer. Lógico, gente, tem questões, né? Diabetes gestacional, a própria trombofilia que eu tenho, que às vezes não dá tempo de esperar os sinais do bebê. Mas ainda assim, um parto induzido é muito melhor do que do que uma cesárea. E aí, para finalizar, porque a gente também faltam 2 minutinhos para a gente acabar, eu coloquei aqui as indicações reais da cesárea. Fala aí, Lê. Pois é, são muito poucas, né? Então, tudo aquilo que vocês escutam é tudo balela. Então, somente são essas aí, ó, que são aquelas reais indicações. A mulher vai ter que ir para cesárea mesmo, que é o prolapso de cordão, quando esse cordão umbilical, né, ele exterioriza ali na região vaginal, com dilatação não completa. Às vezes, esse cordão sair esse prolapso, né, durante esse nascimento do bebê, o nascimento do bebê vai acontecer, mas no caso de uma ruptura da bolsa, a bolsa rompeu e esse prolapso acontecer, é uma indicação absoluta de cesárea. Deslocamento prematuro de placenta, então é aquele sangramento, né, essa placenta vai ser a última a nascer e do nada ela se descolou, então isso é uma indicação absoluta, né, é a placenta que nutre o nosso bebê, então vai ter que ir para cesariana. Placenta prévia, né, muita gente perguntou pra gente esses dias em box sobre placenta prévia, que é quando a placenta ela fica vedando o colo do útero. Então, como que esse bebê vai nascer se essa placenta está ali? Né? Então, ou parcial, então às vezes ela fica de um jeito onde não vai ser possível, ou total, então ela está realmente obstruindo ali o colo do útero. Em relação à placenta, às vezes vocês fazem algum exame no meio da gestação, no começo, né? E vê que a placenta está prévia, mas essa placenta ela tende a subir conforme, né, o útero vai crescendo, essa placenta vai migrando. Então, espera, não fica preocupada ainda, vai acompanhando com ultrassom. Apresentação córmica ou transversa, que é o bebê deitado e atravessado na barriga. O parto pélvico é um parto possível, cheio de riscos, e por isso que a grande maioria dos obstetras não fazem. Mas é possível. O transverso, não. Mas lembra sempre que existe exercício, posturas, a própria manobra que o médico pode fazer durante a gestação para virar esse bebê, que tende a dar certo, né? Mas se tiver nessa posição durante o trabalho de parto, vai ter que ser cesárea. Ruptura de vasos ali, da placenta também, da região do cordão, né, umbilical também é uma indicação, e herpes genital ativa. Então, se essa herpes estiver com lesão ativa, quando você iniciar o trabalho de parto, a gente
vai ter que ir para cesárea. E aqui são indicações que podem acontecer durante, né, principalmente o trabalho de parto, que aí vai ser assim, não é absoluta que elas lá assim, tem que fazer cesárea mesmo, aqui é tudo avaliado, né? E aqui é onde vem as indicações de cesarianas desnecessárias, né? Então vem um pouco daqui. Então a desproporção cefalopélvica, a famosa falta de passagem, não tem como saber durante a gestação, tá? Não tem como o médico te olhar e falar que você não tem quadril, que você é muito estreita, não tem como ninguém da sua família dizer que você não vai ter passagem. Isso só é diagnosticado no trabalho de parto, depois de dilatação total, onde o médico verifica ali como que está acontecendo essa descida de acordo com o seu tamanho mesmo ali da região pélvica, com a cabecinha do bebê. Muito raro de acontecer, eu nunca acompanhei um parto que virou cesárea por real desproporção, tá? E já acompanhou? Não, não. E ó que a gente já acompanhou muito parto, tá? Se Deus quiser, eu vou completar 1000 esse ano. Pois é, então assim, é muito parto que a gente acompanhou, então é uma indicação que muitas vezes é equivocada, lembrando que os exercícios, né, entender a importância do movimento vai ser um grande aliado para a gente tentar ajudar esse bebê a descer. Um bebê que está descendo lento não é caso de desproporção, tem bebês que vão descer mais lento, e por isso que o exercício é um grande aliado. Sofrimento fetal. E aí ele vai ajustar, né, esse bebê na sua pelve. O sofrimento fetal agudo, que significa? Quando o batimento cardíaco desse bebê não está bem. Então, vocês tiverem ali o batimento da consulta, né, é até bom gravar um sonzinho. Então, se esse batimento estiver muito acelerado ou muito baixo, pode ser um sinal de sofrimento, né? Não é um bebê que está lá, meu Deus, esse bebê está sofrendo, é um indicativo que pode ser que daqui a pouco não fique tão bem, e esse bebê pode sofrer algum dano. Então, o médico avalia, às vezes ele espera um tempo, faz alguma intervenção para ver se melhora, muda vocês de lado, às vezes comer já muda esse padrão de frequência cardíaca do bebê, então é avaliar. Então, sempre avaliar. O parto que eu acompanhei ontem deu uma baixada na frequência cardíaca, né? Principalmente quando colocou ocitocina. Deu uma contração muito longa e potente, que abaixou a frequência cardíaca e a gente ficou ali monitorando, ela respirando, mudou o posicionamento da gestante. A gente ficou, acho que, uns 15 a 20 minutos, obviamente, né? Tirou a ocitocina. E aí retornou, tudo bonitinho, o bebê respondeu, continuou, teve parto normal, o bebê nasceu super bem. Então, assim, um médico que talvez não está tão acostumado com parto normal, eu vou fazer o seu parto, mas eu faço mais cesárea, mas eu vou fazer o seu. Se acontece isso, ele desespera e te leva para cesárea na hora. Ele, às vezes, não tem a segurança de fazer as medidas preventivas, né? Vira a posição da gestante, coloca a glicose. Então, tem várias medidas antes de realmente te levar para uma cesárea. Obviamente, se o batimento não tiver sumido, né? Como aqui fala, é frequência cardíaca não tranquilizadora, não é um sofrimento realmente uma parada, fetal, né? Uhum. Então, existem medidas. E se o médico não tiver essa frequência, né? Ele não faz manejo, muito, né? Parto normal, esse manejo de parto, aí... Fica difícil, né? E a parada de progressão, né? Que a parada de progressão realmente é quando você espera, hoje em dia se fala até 6 horas, e aí você não tem evolução, mas não é evolução só da dilatação, você não tem evolução da dilatação, do colo do útero e do posicionamento do bebê. Então são 3 coisas que o médico avalia para te falar que não tem, que tem parada de progressão depois de 6 horas, né? Porque às vezes o médico só fala assim, não tem dilatação, não aumentou a dilatação. Mas às vezes não aumentou a dilatação, mas o bebê que estava lá nas alturas desceu bastante. Então teve sim uma evolução. Não teve dilatação, mas teve outra evolução. Então isso não é parada de progressão. Então vocês têm que entender isso também. Então aqui nas situações especiais, né, que alguns médicos podem levar para uma cesárea, então aqui a maioria dos médicos no Espírito Santo não acompanham um parto pélvico. A gente recomenda fazer exercícios lá no Gesta Vida, a gente ensina exercícios para virar. A gente tem agora, né, 2 gestantes que estavam pélvicos e virou. Tem a acupuntura, tem a versão cefálica, então existem várias coisas. Não é porque o seu bebê está pélvico que não tem nada para fazer, né?
2 ou mais cesáreas anteriores, existe sim um risco de ruptura uterina, existe, mas é possível. E a recomendação da evidência científica é realmente colocar a gestante em prova de trabalho de parto. Então, o que quer dizer isso? Entre em trabalho de parto. E aí a gente vai ver se dá para continuar ou não. A Letícia é prova viva aí, ó. Ela teve a primeira cesárea e o segundo parto normal. Alguém até perguntou aqui, ó, e já ter 2 cesarianas anteriores. É isso que a Thaís falou. 2, né? Eu já acompanhei gestante que já teve 2 cesáreas anteriores e teve parto normal no terceiro. A gente teve a recente, né? Uma recente que a Jaque. Teve. E o segundo dela foi... a segunda cesárea foi uma cesárea de emergência, né? Então, uma coisa mais agressiva. E o HIV, AIDS. E aí, agora a gente pergunta para vocês, né? Diante disso tudo, quais são seus medos? E a gente está fazendo essa semana do empoderamento para o parto justamente para a gente lançar a nossa imersão. Informação gera confiança e a gente consegue sim quebrar todos os medos e dúvidas em relação ao parto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não saiam ainda. Eu queria tirar uma foto com vocês, se vocês puderem colocar aí o rostinho de vocês. Vou parar de compartilhar, já parei aqui, né? E ótimo, é lógico, né? Se vocês tiverem dúvidas, agora sim pode abrir o som para a gente conversar. O bom do Zoom é esse, né? Que a gente consegue conversar. Você consegue ver todo mundo na tela aí? Eu consigo. Todo mundo não quer, a gente tá com muita gente, né? Para liberar a câmera, vai ter tipo uma câmerazinha embaixo, assim, é só clicar, que aí libera. Que bom que mesmo sendo a primeira vez, você não desistiu do Zoom e veio para cá. Não ficou só lá no Instagram. Não sei se amanhã vai estar liberado pra gente, né? Porque o Instagram foi bloqueado. Então, se não tiver liberado, a gente volta aqui pro Zoom também. Aqui é bom que a gente vê vocês, ó, conhece os rostinhos que estão falando com a gente. Tem algumas aqui que eu vivo respondendo lá no Instagram. Tira aí, Thaís. Vamos ter que tirar. Vão abrindo as câmeras. Eide! Olha lá, minha barrigudinha, 38 ainda, né, Edi? 38 semanas. O próximo parto pode ser ela. X. Peraí que são 2 telas. Foi uma primeiro. O meu tá 3 aqui. São 3 telas, gente. É muita gente. Ninguém tem dúvida, né? A gente falou muito, foi tudo ótimo. Deixa eu ver aqui nas perguntinhas. Vamos ver aqui. Nossa, qual hospital do SUS aqui em Vitória que tem assim uma política melhor de acompanhamento? Olha, eu escuto muito bem do IMABA, minha cunhada ganhou lá até recente, 2 meses atrás, é lá de Vila Velha. Respeitar o plano de parto, foi uma indução com 41 semanas, fizeram tudinho, assim, o que eu ia conversando com ela e a gente tinha definido. Eu não pude entrar porque estava já no Covid, então lá só podia o acompanhante, mas fui orientando ela por celular, assim, ajudando, e foi ótimo, a experiência foi ótima, ganhou no banquinho. E o Hospital das Clínicas, né, que tem um atendimento bom, mas lá é somente hospital de alto risco, né? Então, assim, caso você chegue ganhando, entrou em trabalho de parto, vê que o bicho está pegando, eles aceitam, mas é referência de alto risco. Então, tem que ser ou diabetes, pressão alta, hipotiroidismo, né? É isso. Vocês estavam mais conversando aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente sempre está aqui se doando ao máximo para vocês, porque a gente tem certeza, né, Lê, que toda mulher merece um parto respeitoso, uma gestação respeitosa, para que vocês tenham os seus desejos realizados, né? E é possível, independente de onde vocês terão um bebê. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada, meninas. Noite. Amanhã tem mais, hein? Esperamos vocês.
Quem não tinha acompanhante, traz ele amanhã. Ah, é. Eu quero ver aí os maridões, os acompanhantes aí. É. Tchau. Tchau.